6h29. Cadê minha família? Não ativar o espírito. Quem luta com o corpo perde. Eu sou corpo mais espírito que habita em mim. Não ativou o espírito, vai perder pro corpo. Bora, galera. Bora, povo. Que hoje o pau vai quebrar. Bom dia, Carla. A Dani falou que é difícil pra você acordar, hein? E você tá todo dia, ó, o Lu. O Lu tá sempre quebrando pau aqui. Bom dia. Cadê a Bianca? Ei, Mikael! Voltou pras redes. Aí, garoto. Michele. Vamos lá, Bianca. Que hoje o pau vai quebrar. Hello! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Espera que a dona Mara tá E aí? chegando aqui. Os meus não chegaram. Tava falando aqui pra abrir ao vivo. Eu tava falando o seguinte. Cadê minha esposa? Cadê meus filhos? Tá só o corpo e o corpo perde. Se você não ativar o espírito que tá em você, vai perder pro corpo, não tem jeito. Vai dormir. Vai dormir. Mas acontece. Né? Vamos lá. Vou fazer a abertura. Papai do céu, obrigado por mais esse dia, Pai. Paulo já dizia, quem tem ouvidos que ouça. Então que a gente possa ouvir quem tem ouvidos, Pai. Que seja da sua boca as palavras, não da nossa, e onde as pessoas enxergarem Deus, saberão que é da sua boca. Se enxergarem nós é o corpo perde. Nós somos corpo e espírito. Que o seu espírito, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que habita no nosso corpo, fale por nós, Senhor. Abençoe essa live, esteja conosco e fale conosco. Nós somos ouvidos. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bora lá. Deixa eu abrir aqui que eu nem abri. Bianca, ontem você fez a chamada lá e eu achei massa, tá? Bem na hora que você tava fazendo eu já vi. Aí começou, você fez a chamada e aí foi subindo fogo aqui também. E aí você falou assim, pô, Deus me incomodou, eu fiz a chamada lá e tal. E eu, até agora, eu vou confessar que eu nunca tinha estudado a palavra. Deixa fluir, deixa o rio fluir. Se o Espírito tá aqui, deixa fluir. Eu já acordei cedo, 4h30, e estudei. Então o pau vai quebrar hoje. Já tô avisando. É assim que a gente gosta. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Sou professor, a hora que o bicho pega para estudar, não tem conversa. Pau quebra. Tá vendo? Já incomodou eu, que incomodou você. Assim é o Espírito Santo. Ó, coisa linda. Vamos pôr lá. terror na terra. É hoje. Porque ontem já passou e o amanhã não existe. É hoje. É hoje. Mas Já eu vou agora? ler, posso ler? Oh, com certeza. Larguei. Eu falei pra Bianca, falei que a gente tava conversando, falei, não sei o que eu vou fazer na live. Vou ler. Lê aí, Mara. Então vamos lá. Capítulo 27 de Gênesis. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhes enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça.
e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás ao teu pai, para que o coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim, trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Ele foi, trouxe-os e fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele de cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: fala. Quem és tu, meu filho? Respondendo Jacó ao seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me mandaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para me abençoares. Disse Isaque a seu filho: como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor, teu Deus, o mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão, Esaú. E o abençoou. E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe a ele, comeu, trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: desculpa. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos
e os filhos da tua mãe se encurve a ti. Maldito seja quem te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo esse saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, com a sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, e trouxe ao seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e coma da caça de teu filho, para que me abençoe. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, seu filho e teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tira-me o direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservastes, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os teus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o percebi. Que me será dado fazer-me agora, meu filho? Disse Esaú para seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem o orvalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirás o teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça de que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Oi, Davi! Eita, essa é punk, né? Essa é. Eu vou voltar só um pouquinho no capítulo 25, quando eles nasceram, porque tem uma coisa bem interessante sobre a questão da identidade, que eles foram, naquela época e até hoje, assim, tem um pouco sobre essa questão do nome, né? A gente coloca o nome na criança quando tá na barriga, e tal, o nome que a gente gosta e tal, e qual é essa importância da gente colocar um nome na qual a gente entenda o que é, né? E o peso espiritual que tem sobre isso, pois Jacó já tinha essa fama de enganador quando ele nasceu. Ele nasceu e já tinha e veio isso sobre ele quando ele nasceu.
E a característica dele foi ali que foi chamado o nome dele de Jacó. Né? Então, essa é a importância de nós sabermos a nossa identidade em Cristo, saber quem Deus é na nossa vida, para que a gente entenda e não seja enganado, né? É óbvio que a gente não tem culpa, né? Você tá na barriga da mãe, a mãe vai lá e coloca o nome, não sabe, coloca um nome, e às vezes esse nome pode trazer algo, né, pro filho. Mas, enfim, isso, né, é uma coisa que me chamou a atenção aqui, é que Rebeca, ela tinha recebido uma bênção. Ela era estéril, ela não podia ter filho. E ela recebeu uma bênção, e muitas vezes acontece isso com a gente recebe uma bênção, mas esquece de quem veio a bênção. Né? Porque se ela teve essa capacidade de pedir para Esaú, né, mentir, né, desobedecer, falar ao ponto dela falar que caia sobre mim a maldição, quer dizer, ela esqueceu que os dois filhos quem deu foi Deus e que ele estava ali com eles e que o Isaac era um abençoado, era um primogênito. Isso, ele era um primogênito e ele tinha a bênção de Deus. Ela esqueceu totalmente, ela foi para um lado da desobediência, ela não dá para entender muito o que passou na cabeça dela, assim como eu estava conversando com a minha mãe, acho que ela gostava mais de Esaú, mas nós não podemos fazer essa acepção, né, de filho, de pessoas, não podemos, porque eu gosto mais de fulano, eu vou tratar fulano assim e ciclano assim. Né? Nós temos que entender que temos um Deus e ele é para todos. O mesmo Deus que estava com Esaú está com Jacó. Né? Óbvio que naquela época tinha a questão da primogenitura e ele ia reinar, né, sobre o outro. Mas eu creio que o reinar sobre o outro não é fazer o outro de servo né, e você agora me serve. Não, era uma questão pô, você nasceu primeiro, uma coisa assim, Respeito como eu mesmo, respeito, né? assim como eu respeito a Carla, que é a primeira da minha mãe, e tenho respeito pela Dani, que são pessoas mais velhas que eu, né, o meu irmão. Então, assim, é uma questão de respeito, né? E muitas vezes a gente esquece isso. Ela recebeu uma bênção e depois ela esqueceu de quem veio essa bênção. Para ela ter essa questão de desobedecer, né? E a segunda coisa que me chamou a atenção foi a questão de Isaac. Ele perguntou, acho que umas 2, 3 vezes. Então, assim, Jacó tinha a possibilidade de desmentir aquilo que ele estava fazendo. E Deus faz isso com a gente. Quando a gente está fazendo algo de errado, ele cutuca a gente várias vezes para a gente voltar atrás naquilo que a gente fez. E quantas vezes Deus não pergunta para mim e para você: você está fazendo coisa errada? Vem, volta. E você não dá nem bola. Você continua fazendo aquilo, você continua mentindo, você continua voltando a fazer aquilo. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência e pedir ajuda ao Espírito Santo para que a gente não caia nesse engano, né? Nessas mentiras, que muitas vezes a gente acaba acreditando na nossa própria mentira, né? Então, assim, foram 2 coisas que também ao lendo e me chamou a atenção sobre essa questão da desobediência e o quanto Deus nos acolhe e tenta fazer a gente voltar atrás daquilo que a gente fez. Porque Isaac perguntou para Jacó 3, 4 vezes: você é meu filho? E ele: eu sou. Quer dizer, ele teve a chance, né? E ele já sabia que ia ser amaldiçoado, né? Ele mesmo falou para minha mãe: você está me pedindo uma coisa para que eu seja amaldiçoado, né? Olha só. Então, poxa, quanto a gente precisa vigiar em relação a isso, né? A gente não pode pensar que uma mentira ou uma desobediência vai trazer algum caminho para nós, né? Assim, um caminho, bom, eu tô fazendo essa mentirinha aqui porque é necessário agora, nesse momento. Não é necessário, porque não é isso que Deus nos ensina,
né? Deus nos ensina na verdade, ele nos justifica pela verdade. Né? Então, se a gente faz alguma mentira, uma hora ou outra ele vai justificar a verdade aparece. Nada se esconde aos olhos do Pai. Nada. Eu posso fazer uma coisa aqui. Eu estava ontem, fiquei pensando muito numa coisa da live, quando a Michelle falou que muitas vezes, e ela tem toda a razão, muitas vezes a gente mente, aquelas mentirinhas que a gente diz assim, não dá nada não, até para nos preservar, né? E quantas vezes a gente já fez isso, eu já fiz isso, e isso é um engano muito grande que o cristão tem que tomar muito cuidado. Porque a mentira, o pai da mentira é o demônio, é o diabo, é ele. O pai da verdade é Deus. Então, cada vez que eu minto, seja ela uma grande mentira, uma mentira pequena, é perigoso. Então, como é que eu tenho que me desvencilhar disso? Eu tenho que pedir muito ao Espírito Santo que freie a minha boca antes mesmo de eu falar. E eu confesso a vocês que eu tenho muito desse pecado, porque desde criança a minha mãe falava assim para mim, ai, fala que eu não tô. Tinha uma mulher lá que enchia muitas paciências da minha mãe, e minha mãe falava para mim, vai lá e fala que a mãe não tá. E eu cheguei na mulher e falei, minha mãe mandou dizer que ela não tá. Então, eu apanhei para chuchu depois. Além de mentir, apanhei. E aí, quantas vezes também eu tinha algumas professoras que elas resolviam me ligar na hora do almoço. E aí eu não aguentava mais, que era a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Então, eu não atendia o telefone, sabe? Eu não atendia o telefone, ou se atendia, contava uma mentira qualquer. E depois que eu recebi o Senhor como meu Salvador, isso começou a me... Sabe? Aquela pulguinha atrás da orelha. E eu pedi para o Espírito Santo, porque isso era uma coisa muito forte em mim. Era fácil eu ligar, é a dona Mara? Eu falava, não é. E eu sempre fazia isso, às vezes, quando eu queria me livrar de alguma coisa, e a minha intenção era me livrar daquilo sem magoar a pessoa. E no fim de tudo, a consequência do pecado, ela é muito forte. A consequência do pecado que aconteceu aqui de Esaú, além dele ele acabou com a família dele. Ele destruiu a família dele. E mais lá para frente a gente vai ver que vai ter mais confusão em prol dessa mentira dele. Mas também eu acho que nessa confusão toda, eu acho que quem Jesus queria, quem Deus queria ser abençoado era realmente Jacó, né? E não Esaú. Mas eu queria deixar bem firme essa questão das nossas mentiras, porque o cristão, ele tem direito de mentir por um acidente. Então, quando a gente mente através de um acidente, tudo bem. Agora, quando a gente pega um telefone... Tem arrependimento depois. Mas quando a gente pega um telefone e a gente fala, é a dona Mara? Eu falo, não, ela não tá, ela saiu. Que hora que ela chega? Eu não sei, né? Então, quando isso eu faço de propósito, isso é muito ruim. E o Espírito Santo, ele tem me cobrado tanto, porque eu tenho pedido tanto, e às vezes eu pego o telefone, eu queria falar com a dona Mara Salete, eu sei que é LBV ou coisa parecida, e aí eu abro a boca para falar, ela não tá, e o Espírito Santo me breca. E eu falo para a moça a verdade. Então é assim, né, que a gente vence a mentira, com o Espírito Santo perto da gente. Vamos lá. Você falou, Bianca, que Jacó já nasceu enganador, né? Que o nome já dizia isso e tal. E a gente não nasce pecador? Sim, pecado original da Daniela. A gente não nasce mentiroso? Gente, vai mentir. A cada 10 palavras, 4 são mentira. É comprovado. Vai mentir. Agora, o que vai vencer isso?
é exatamente o tema do capítulo, é a luta, né? É você lutar contra isso, é só isso que vai vencer. Se você se acomodar ou aceitar, você não vai vencer, vai perder, não tem jeito. Isso fala muito sobre identidade, né? Bom, mas, enfim, para mim o principal tema desse capítulo é quem a gente é, né? Por exemplo, vocês apostariam que quem venceria, Esaú ou Jacó, antes disso acontecer? Esaú, filho querido, né? O que diziam que era ele o primogênito e tal. E quem venceu? Jacó. E a Bíblia fala depois de quem? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não fala de Deus, Abraão e Esaú. Fala de quem venceu. Aí você pegar um pouquinho mais para trás, pô, Jacó, neto de Abraão. Abraão lutou com quem? Com Deus. A noite inteira lutando com Deus. E venceu. Você fala assim, não tem como vencer Deus. Venceu, tanto venceu que Deus fala assim, pô, esse cara não vai parar. Né? Tá a noite inteira aqui apanhando, tomando tapa e não parou. Não vai parar. Eu vou abençoar ele o resto da vida. Venceu. Então isso diz muito sobre isso, né? Quem é a gente nessa história? O que luta ou o que perde? Né? A gente já, por essência, como você falou, a gente já nasce pecador, já nasce mentiroso, já nasce desse jeito, mas a gente só vai vencer se a gente lutar. Olha só, lá atrás, o texto fala sobre, vamos dizer assim, duas descendências de Abraão. Né? Ele fala, primeiro ele cita assim, Deus fala assim, Abraão, se você conseguir contar o pó, esses serão seus herdeiros, o pó da terra. Quando ele está falando do pó da terra, ele está falando de uma coisa natural, né? Corpo. Adão veio do pó, né? Aí depois ele fala, a sua descendência será como as estrelas, se você conseguir contar. Opa, aí já está falando de outra coisa. Está falando de corpo, mas está falando de outro estágio. Abraão teve duas esposas, não teve? Ou seja, duas mulheres, vamos dizer assim. Teve a escrava e teve a livre. Teve a Agar e teve a Sara. Abraão teve dois filhos. Teve Ismael e teve Isaac. O Ismael, ele foi gerado pelo natural, não foi? Pelo corpo. Assim que foi gerado Ismael. E Isaac foi gerado como? Pela promessa, não foi? Deus prometeu. Não podia ter filho. Nasceu da promessa. E aí se a gente parar para pensar assim, poxa, Deus fez todas as coisas. Mas você pegando ao pé da letra mesmo, Deus fez dois homens, né? Fez Adão e fez Jesus. E o Adão ele fez do natural, né? Fez do corpo, fez do pó, que é o que ele citou lá do pó, depois falou das estrelas. Depois ele fez Jesus, que é o corpo mais o espírito, né? O espírito vivificante. Esse é a diferença entre o segundo homem que ele faz e o primeiro. Tem um espírito vivificante. Esse final de semana passado, o Leandro, meu amigo que eu trabalho com ele, a avó dele faleceu. E a família toda desesperada, aquele negócio todo. Eu falei assim, cara, eu como morei muito tempo com a minha avó, não vai ser fácil você chegar lá, né? Enfim, vocês são muito ligados a ela. E você vai chegar lá, vai tomar um choque. Eu sei que você é forte, você tá desprendido disso. Ele tava falando assim, pô, ela descansou, é melhor para ela, assim como eu falava. Mas a hora que você chegar lá e ver a cena, vai mexer muito com você. Então já vai se preparando para essa parte. E ele foi, e quando ele voltou, eu falei, e aí, como que foi lá? Como que foi chegar lá e ver essa cena? Ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele falou assim, cara, eu cheguei lá, o corpo ainda estava no IML, né? Não tinha saído. Então eu fui lá, deixaram a gente entrar, entrou eu e minha mãe, e eu levantei o lençol, e a minha avó estava com os olhos abertos. Aí quando ele falou isso, eu já pensei, nossa, eu não vi como minha avó com os olhos abertos, meu pai, minha mãe faleceram. Aí você pensa assim, qual que é a reação disso? Ele falou assim, ali eu vi que ela realmente estava morta. Porque não tinha mais alma, não tinha mais espírito nela, o olho estava vazio. Olha que coisa chocante isso. Nossa, eu fico... Ele falou isso, depois eu comecei a prestar atenção quantas pessoas que eu vejo isso vivas. Né? Eu vejo foto no Instagram e Facebook, eu olho para a pessoa e falo assim, você está morta, é uma morta-viva. Você olha no olhar assim, você vê aquele olhar tão morto que você fica...
como que essa pessoa só está respirando? A pessoa está morta, você enxerga isso, foi o que ele falou. Eu enxerguei ela morta de fato, não tinha mais o que fazer, acabou. Né? Ela estava sem espírito, estava sem alma, sem nada, só estava o olho, só estava o corpo, não tinha mais nada. É muito louco isso. Então, gente, a gente tem que pensar assim, poxa, quem que lutou, né? Quem que fez essa diferença? Quem que está em corpo mais espírito? Quer falar, Davi? Agar, Sara, Ismael, Isaac, né? Enfim, em Gálatas 4:30, ele fala assim: mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Nossa! O que tá falando isso, gente? Um dos dois vai vencer, não tem jeito. Alguém vai sair vencedor disso. Quando vem a mentira e a gente enxerga isso, alguém vai vencer. Ou a gente vai lutar com isso e vai vencer, ou a mentira vai vencer, não tem jeito. Um dos dois vai vencer. Não tinha como os dois darem certo, não tinha como ficar o Ismael e o Isaac juntos. Tá falando isso, um dos dois vai vencer. O Isaac, o Esaú e o Jacó, um dos dois vai vencer, não tem jeito. Né? E eles tomaram... O Esaú entendeu a regra do jogo. Ele entendeu, falou assim, não, eu vou lutar. Ué, quem disse que tem que ser o primogênito? Quem disse que a regra é essa? Eu vou lutar, não tem essa. Eu vou até o final. Ele já lutava lá, quando estava na barriga, puxando o calcanhar. Quem diria depois? Né? Então é uma coisa assim... O tempo está acabando, eu vou dar uma acelerada aqui. A pergunta que a gente tem que eu fiquei me fazendo é quem sou eu? Qual que é a minha identidade? Né? Onde que eu me identifico aqui? Eu sou a vítima ou eu estou lutando por isso? Eu estou lutando pelo meu espaço e vou vencer? Eu sou filho da escrava ou sou filho da livre? Eu sou o queridinho ou vou vencer de qualquer jeito? Vou botar isso na minha cabeça e vou para cima. Não tem conversa. Né? Então, vou finalizar aqui com como que as pessoas estão me vendo, né? O que o meu olhar está passando. Né? Assim como aconteceu com a avó do Leandro, eu fiquei me perguntando assim, que olhar que eu estou passando? O olhar de quem está lutando ou quem está derrotado? Né? De vítima ou de quem está brigando o tempo inteiro? Então, é muito, muito profundo isso. Né? Essa palavra é muito séria porque ela fala assim, de qual que é a nossa identidade, né? Por que a gente está fazendo isso? Gente, quem venceria? Esaú, Jacó, tava na cara que o jogo já estava ganho pro Esaú. Não tinha mais o que fazer. E Jacó foi lá, lutou e venceu. Quem venceria, Abraão ou Deus? Tava na cara que Deus venceria. E Abraão foi lá lutando. E Deus falou, pô, eu não tenho como vencer esse cara, não vai parar. Ele tá a noite inteira aqui, não vai parar. Eu não vou descansar, não vou parar. Eu espero que toda essa luta que eu tenho interna de fazer as coisas se moverem, se mexerem. A Mara aqui esses dias, quando estava aqui em casa, falou assim, pô, Diego, volta pro direito, né? Termina isso, faz esse negócio. E outras pessoas falam isso. Gente, é tão grande esse negócio de se mover em mim, de estar em luta, porque quando eu atinjo o que... Ontem eu estava falando isso com a Dani. Quando eu atinjo o que eu me propus a fazer, eu vou achar outro objetivo. Eu sou assim, eu não consigo ficar estagnado. Eu acho que eu seria uma pessoa muito frustrada. Depois eu fiquei pensando nisso, muito frustrado se eu estivesse numa sala com um juiz só fazendo despacho, que você tem um monte de funcionário para fazer um monte de coisa, e você despachando. Eu gosto da atividade. Eu não estou falando nada contra juiz, não. Eu estou falando de identidade. A minha identidade é essa. Eu preciso estar o tempo inteiro lutando. Eu gosto disso. Tá em mim. Né? Eu atinjo que... Eu começo como vendedor de porta a porta, termino lá com o diretor da empresa. Começo querendo dar aula, sem a mínima possibilidade, termino dando aula de pós-graduação. Cheguei lá, vou partir para outra coisa. Eu entro no banco, atingi o que eu queria, eu vou para outra coisa. Eu vou empreender, atingir aquilo, eu vou para outra. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. É isso que eu tenho dentro de mim. E uma das coisas que me chocou muito, já passou um pouquinho de tempo, mas eu não posso parar de falar disso. Eu falei para a Dani ontem, a gente estava conversando e sobre isso, aí teve uma hora que ela falou assim, de onde você tirou tudo isso que você está falando? Que mensagem que você ouviu? Eu falei, daqui. Foi daqui que eu tirei tudo isso. Né? Eu me converti em 2015 e eu nunca tinha vivido de fato. Né? Isso aqui eu já tentei ler várias vezes, mas agora que eu estou vivendo é muito diferente. Né? Então eu vejo um monte de gente que se converteu já há tanto tempo e não teve... Eu já vi pastores que não vivem o que eles pregam. Né? E aí
Gente, não tem como você ganhar se você não viver isso aqui. Não tem jeito. Eu me converti em 2015 e eu não tive nenhuma experiência igual eu estou tendo em 2020, porque eu estou vivendo isso, vivendo. E está maravilhoso, está uma coisa espetacular. Então, eu não vou deixar enquanto eu tiver domínio sobre mim e eu chamar o Espírito, que o Espírito Santo, o Espírito que habita em nós, só fala com a gente quando a gente fala com ele. Senão ele fica quieto. Tem jeito. Se a gente não falar com ele, não pedir a direção, Será? a gente está ferrado. Aí cada um tem um ponto de vista. Esse é o meu, né? Se Davi tivesse perguntado para o Espírito, o que eu faço? Posso pegar essa mulher que eu estou desejando ela? A resposta teria sido diferente. Mas, enfim, a gente pode ter várias interpretações aí de cada um. Enquanto eu puder lutar com corpo e espírito para que o meu olhar seja vivo de luta, eu vou lutar até o final. Eu não vou aceitar regra nenhuma de como que isso funciona, como que não funciona. Eu vou lutar para vencer. Essa é a minha mensagem, a minha interpretação. Deu 7:05. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí, a minha mensagem eu queria passar. Só vou salientar uma coisa. Concordo com você, houve luta e quem luta até ganha, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com que arma que a gente luta. Porque se a gente lutar com uma arma errada, que aqui foi uma arma errada, que foi mentira e desobediência, ele destruiu a família dele. Ele acabou com a família dele. E isso vai ter consequência, porque tudo que a gente faz aqui tem consequência, tanto boa quanto ruim. Então, se a gente, inclusive, Deus nos deu uma armadura para lutar, né? Em Efésios, nós temos a armadura de Deus para lutar. Então, a gente tem que tomar cuidado com que arma que a gente vai. A gente vai com a arma da verdade? A gente vai com a arma da mentira? E a gente pode vencer com a mentira? Pode. Só que a consequência é lá na frente. Vem com a mão poderosa de Deus. E aí, o negócio é punk. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com que arma. É a arma certa ou é a arma errada? Legal, Jacó venceu, indiscutível. Ele fez, né? E depois lá para frente a gente tem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sim. Por quê? Porque foi dada a bênção para Jacó. Não foi dada a bênção para Esaú, né? Mas teve a consequência. Ele destruiu a família dele e isso para frente, como o falou, a gente vai começar a ver depois dos outros estudos qual é essa consequência. Então o jeito da nossa arma ali, nós temos que lutar com a verdade, com isso, como você falou, viver a palavra. Vivendo a palavra, lutando contra isso, contra a mentira, contra a desobediência, a gente vence. E vence em Deus, em Cristo Jesus. Uma outra coisa que eu quero salientar aqui, em cima disso tudo, como a Bianca falou, né? Com que armas que você luta, aqui fica muito claro no texto que uma grande arma que foi usada, que não seja só a mentira, foi a manipulação. E eu tenho um texto aqui na minha Bíblia, que a minha Bíblia eu acho ela fantástica por causa disso. Ela tem um texto para a gente refletir em cima da manipulação. E diz assim, é rapidinho, eu vou até nem ler tudo. A manipulação tem uma raiz no orgulho e no egoísmo e implica ver os outros como objetos e não como indivíduos. É uma invasão da dignidade individual porque busca limitar a liberdade por um meio de controle. As ferramentas da manipulação são posição, poder, engano e deturpação. Os resultados, mesmo se considerados bem-sucedidos, como no caso dele foi bem-sucedido, são sempre uma distorção do melhor de Deus, que já a pessoa manipulada acredita saber mais do que ele. As Escrituras têm muitos exemplos vividos de manipulação de pessoas e situações. Sara manipulou o marido e sua serva, Agar de modo a obter aquilo que Deus havia prometido, Rebeca manipulou o marido, Isaac, assim como seu filho Jacó, de modo a atingir seu objetivo pessoal para o filho predileto. Nesses exemplos e em muitos outros, a manipulação trouxe muito mais tristeza do que alegria.
Sempre que uma pessoa dá mais atenção a si mesma do que a Deus, a possibilidade de manipulação existe. Fundamentalmente, tal atitude demonstra falta de confiança em Deus e sugere a falsa crença de que, se ele não está fazendo a coisa certa, devemos tomar o problema em nossas mãos e tentar controlar o ambiente, a circunstância e as pessoas por meio de qualquer recurso disponível. A manipulação tem uma última análise, sua raiz na falta de confiança em Deus e nunca autoimagem negativa que se manifesta em uma forte necessidade de controlar. Então, essa também é uma arma muito perigosa que a gente pode ser vítima dela. E Jacó e a mãe dele foram altamente manipulados para conseguir, manipuladores, né? Para conseguir aquilo que eles queriam, o objetivo deles. É isso aí. Bom, tem uma parte, já passou demais, mas só para finalizar isso, a gente ficar, né, debatendo aqui pontos de vista, a gente fica horas e mais horas que, né, a gente tem... Cada um tem sua forma de interpretar, de entender as coisas e tal. E até quando a Mara esteve aqui, vou ter que contar isso que é rápido. A Mara esteve aqui, a gente entra em confronto, mas é um confronto, né? Quando a gente está na mesma direção, é o que eu falo, né? O avião pode estar em outra frequência, mas quando a direção é a mesma, o negócio continua fluindo, né? Com respeito. Só o assalto que fica emburacado. E aí teve uma hora, né, Mara, que eu falava uma coisa, ela falava outra, eu falava uma coisa, ela falava outra, ela falava uma coisa, eu falava outra, e teve uma hora que ficou quase insuportável. Eu fui orar e falei assim, pô, eu tenho conhecimento sobre inteligência emocional, já li muito sobre isso, já dei aula em faculdade sobre isso, sobre inteligência emocional, só que falta uma coisa pra gente quando a gente tem o conhecimento, que é a prática, né? Não adianta, é o que eu falei, não adianta você ser convertido, você tem que viver isso, senão você não vai entender o significado da graça. E aí eu falei assim, bom, hoje eu não vou falar nada. Tudo que ela falar, né, Mara? Eu até comentei, tudo que ela falar, eu vou ficar quieto. E aí, quando eu fiquei quieto, eu fui obrigado a escutar, ficar quieto e pensar isso de uma outra forma, né? E a inteligência emocional, ela cita o seguinte, a inteligência emocional não é você confrontar. Né? Eu já sabia disso, só não praticava. Só fui me dar conta do conhecimento depois que aconteceu esse fato. Ela não deixa você confrontar. Então, se chega alguém que fala assim, você é feio, você é gordo, você não sei o que, ela não deixa você confrontar. Isso é inteligência emocional. Ela faz perguntas. O que você está falando? Internamente você está falando, o que você está falando? De onde você tirou isso? Ela faz perguntas, né? Então, se você confronta, você já está derrotado. Você não tem mais inteligência emocional. Você partiu para o confronto mesmo. Então, eu vou deixar essa pergunta aqui, né, final, que é o que mais se identifica nisso. A gente falou sobre, bateu muito nessa tecla, é quem a gente está. Né? Quem que a gente é, cada um... É que tem gente que não sabe nem o que é, né? Esse é o problema. Eu já sei quem eu sou. Então, eu já fico no nível de quem eu estou, né? Quando você fala assim, pô, a pessoa fica assim, quem que eu sou? Não sabe, aí não tem jeito. Aí você não vai saber como você está, que você não sabe quem você é. Ontem eu falei que tinha um negócio que tinha me chocado muito, só um pouquinho, Felipe. Tinha me chocado muito, que eu falei com a Dani, tava conversando com ela, a gente tava falando sobre escrava, sobre livre, que ela falou assim, de onde você tirou isso e tal. Aí eu falei, e eu vou falando as coisas aqui, e ela vai se chocando, né? Eu falo, o diabo não consegue nem falar comigo. E ela vai chocando e tal. Aí eu falei assim, tá, vamos pegar o que a gente está conversando agora e me diz, você se sente, você está livre ou está escravo? Porque eu estou totalmente livre, totalmente, me sinto assim, eu sei que eu sou assim. E aí me chocou quando ela falou assim, eu me sinto que eu estou escravo. Nossa, isso foi muito chocante, porque eu convivo com ela, vivo em unidade, e ela sentir isso, né, na maior conversa, externar isso foi muito chocante. Mas em que sentido ela falou isso? No sentido de trabalho.
E aí, né, a gente conversando, a gente estava conversando sobre o negócio de ser juiz, de seguir e tal, e ela ouvindo tudo que eu falei, ela se sentiu escrava do jeito que eu falei. E foi muito chocante, né? Eu vou orar e vou tentar direcionar ela para que ela se sinta livre, porque me trouxe, como a gente vive unidade, me trouxe uma supressão a ela falar isso, de se sentir escrava, trabalhando, mesmo que, né, com todos os prêmios que ela já ganhou, de tudo que ela já conquistou, ela falar um negócio desse, se sentir escrava, quando a pessoa se dá conta, que ela abre o olho, que ela vê que os olhos estão secos, é uma coisa que a gente, né, precisa se atentar e ajudar, né? Ajudar, porque senão isso só tende a deixar ela mais diminuída, ainda mais quando a gente enxerga, né? Consegue se enxergar nisso, ver assim, caramba, eu estou isso. É muito chocante. Então, a pergunta que fica hoje é, primeiro, quem eu sou? Se você não sabe quem você é, você não vai saber quem você está. E se você sabe quem você é, como você está? Essa é a grande pergunta, é o que hoje eu acho que foi a maior mensagem do que trouxe isso, é quem nós estamos, quem eu estou. A gente tem que olhar para nós, quem eu estou hoje. Meu olho está brilhando, eu estou lutando, eu estou me sentindo escravo, eu estou livre, ou já perdi, eu não tenho, perdi o espírito, perdi a alma e estou só tirando água das plantinhas. Você queria falar, Davi? Não? Então é isso, gente. Eu só queria deixar claro aqui na live e responder a sua pergunta, para que as pessoas pensem. Eu sou filha de Deus, mas eu não sou só uma filha de Deus qualquer. Eu não sou uma primogênita ou uma primeira, uma segunda, não. Eu sou uma filha amada por Ele. E a minha vida é baseada no amor de Deus. E tudo que eu faço, até mesmo quando eu erro, que Ele me avisa e que eu peço perdão pelos meus erros, eu vivo para Deus, por Deus e com Deus. Essa é a minha identidade. Amém? Isso aí. Você já perdeu a inteligência emocional, que você respondeu, deu fogo e respondeu. Mas isso é para as pessoas entenderem como que é cada pessoa entende, né? Tipo, do jeito. Muito doido. Gente, ó, 7h16 foi a live que mais durou. Muito doido. Mas é isso aí, foi muito bom. Vocês querem finalizar aí? Vamos lá fazer uma oração aqui pra gente. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado por aquilo que o Senhor tem nos mostrado, nos guiado. Te peço, Espírito Santo de Deus, traga-nos entendimento, traga-nos as armas certas para que a gente lute, né, na terra, para que nós sejamos ativos na Tua palavra, que não apenas o fato de ler, mas ter o Teu entendimento, conhecimento, para que nós lutemos contra tudo e contra todos aqui nessa terra, mas que essa luta seja para honrar o Teu nome, para que nós possamos estar cada vez mais próximos, cada vez mais perto de Ti, Senhor. Abençoa as pessoas que estão vendo essa live agora e também as pessoas que vão ver depois, Pai, porque a Sua palavra é viva e eficaz. Então, que fica conosco esse dia, essa manhã, todo o nosso caminhar aqui, Senhor, nessa terra, e que o Senhor possa trazer para nós um esclarecimento, abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa entender, compreender aquilo que o Senhor é em nós e que nossa identidade seja firmada pelo sangue do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos virar uma granada na terra hoje, vamos explodir tudo. Tchau. Tchau, Davi. Tchau.